O segundo entrevistado da Tribuna do Paraná é Requião Filho. Vale lembrar que nós temos apenas uma regra nessa série de entrevistas. A única regra é uma volta na Praça Carlos Gomes. Requião, para começar a nossa conversa aqui, muitos dos candidatos dizem sobre a sua experiência, seu pouco tempo de história na política. Você acha que isso de alguma forma pode interferir? E outra, de alguma forma isso faz de você ser mais difícil para convencer o eleitor no voto? Eu acho que o meu pouco tempo de experiência dentro da política, além de ser uma mentira, porque eu faço política desde que eu nasci, garante que eu não tenho os compromissos com os velhos grupos da política, com os velhos grupos econômicos que vêm sangrando Curitiba e o Paraná faz tempo. Eu não preciso esconder os meus apoios, eu não preciso esconder de onde vem o dinheiro da minha campanha, até porque eu não tenho dinheiro para fazer campanha. Então, esse pouco tempo dessa velha política me garante total autonomia para defender os interesses da população de Curitiba. Vamos continuar andando aqui. Requião, sobre as suas propostas, são várias. Para você, tem alguma proposta dessas que se destaque mais, que seja o seu foco mesmo? Nós temos um foco muito grande no saneamento, o saneamento da máquina pública. Curitiba tem contratos terceirizados, Lucas, absurdos, que gastam milhões de reais e não trazem resultado para a cidade. Então nós temos que sanear a máquina, rever esses contratos. E entre esses contratos que sangram a prefeitura, está o contrato do transporte coletivo, está a falta de gestão na saúde, está o abandono da infraestrutura de saúde em Curitiba. Então a gente tem que botar um prefeito em Curitiba. Um prefeito que tenha coragem, que tome decisões e que faça Curitiba andar para frente. Vamos dar uma paradinha agora para mostrar uma pergunta dos nossos leitores da Tribuna do Paraná. Meu nome é Lia e eu gostaria de saber do futuro prefeito o que ele faria em função de melhorar as calçadas de Curitiba para que os cadeirantes tenham melhor acesso aos locais onde pretendem chegar. É uma pergunta de acessibilidade das calçadas. Primeiro, aqui no centro, na área mais antiga de Curitiba, na área histórica, a gente precisa dar a manutenção adequada às nossas calçadas. Depois, nos bairros onde as calçadas sequer existem, nós temos que planejar. Porque hoje, quando não há planejamento, se faz a calçada de qualquer jeito, depois vem a Copel e bota um poste no meio da calçada. Depois não tem o rebaixamento do meio-fio para o acesso ao cadeirante. E não são só os cadeirantes que sofrem com isso. As mães com os carrinhos de criança, as senhoras com os carrinhos da feira. E assim é a falta de planejamento e a falta de manutenção que deixa as nossas calçadas assim, esburacadas e mal cuidadas. Requião, a respeito do transporte. Há possibilidade, no seu futuro mandato, possibilidade de um mandato, que a reintegração estadual volte ou não? Há total possibilidade, pois isso não é um favor do governador para os cidadãos de Curitiba. Isso é uma obrigação do Estado. Agora, se a Comec está tão preocupada em ganhar dinheiro e fazer birra, a gente pode trabalhar em cima do Estatuto da Região Metropolitana, uma lei federal que permite aos municípios fazerem um consórcio. E a gente resolve esse problema sem que a Comec nos atrapalhe. Fazemos um novo consórcio entre a Prefeitura de Curitiba e os prefeitos da região metropolitana. Se o governo não quer ajudar, ele que não atrapalhe. Com relação à qualidade desse transporte, a tarifa subiu, todo mundo sabe, mas a qualidade se mantém muito baixa. Muitas reclamações, a gente da Tribuna do Paraná já fez várias matérias sobre o assunto. O que você, como prefeito, faria para melhorar a qualidade de transporte público de Curitiba? Começava demitindo todos os diretores da URBS. Eles estão lá há décadas e parece que são donos daquelas cadeiras. E eles não defendem o usuário, eles defendem o dono do transporte coletivo. Nós temos que botar essa gente para correr. A licitação do transporte coletivo foi questionada por uma CPI na Câmara dos Vereadores, da qual o presidente era o Jorge Bernardi, meu vice. O Tribunal de Contas já mostrou indícios de superfaturamento e fraude na licitação. O grupo que fez a licitação aqui em Curitiba teve pedido de prisão em Brasília, Goiânia, Arapongas e outras cidades. É capaz de a gente rever o contrato de licitação, mas é possível que eles acabem presos antes mesmo do final do ano. Há possibilidade aí de criação de metrô, VLP, BRT, muito citado? O metrô eu acho muito dinheiro num buraco só. É tipo o caixa único do governo do estado. Eles enviam tudo no CU e o dinheiro some. Então o metrô não é uma solução para agora. Com muito menos dinheiro do metrô, com 10% dessa obra, a gente consegue fazer o terceiro anel viário de Curitiba, ou seja, já tem o anel central, tem o segundo anel, onde roda ali o Inter 2, o Inter 4. A gente faria esse terceiro anel viário, fazendo mais 2 terminais urbanos de ônibus e desafogaríamos o centro aqui do trânsito, desafogaríamos o trânsito aqui do centro
fazendo com que menos ônibus cheguem até aqui e que os bairros cresçam e se desenvolvam. Então tem como melhorar a mobilidade urbana, tem como abaixar a tarifa, tem como, basta ter boa vontade e ter decisão. E é o que falta hoje em Curitiba, vontade e decisão para resolver os problemas. Requião, ainda mantendo o ritmo dos transportes, a onda de assaltos nos ônibus tem sido enorme. O que você faria para diminuir isso, tentar diminuir isso? Temos que cobrar da Polícia Militar maior participação, porque polícia e segurança na rua é obrigação do governador do estado do Paraná. O governador que sucateou a frota da Polícia Militar, que coloca hoje, como está nos jornais, policiais alunos fazendo ronda em época eleitoral para ajudar o seu candidato a prefeito, Rafael Greca, que tem o apoio do governador Beto Richa, é exigir que a Polícia Militar trabalhe em Curitiba com condições de trabalho e depois estruturar, qualificar e dar condições de trabalho para a Guarda Municipal. E daí trabalharemos juntos. Se você perguntar para os cobradores e para os motoristas quem são os assaltantes, eles sabem, são praticamente os mesmos. Por que a gente não consegue resolver esse problema? Falta de interesse do governador e falta de um prefeito que cobre da Polícia Militar que faça o seu trabalho. Aproveitando aqui, vamos dar mais uma paradinha agora para uma pergunta. Eu gostaria de perguntar para o futuro prefeito o que ele vai fazer sobre a saúde, né? Que a saúde nossa hoje aqui no Curitiba está precária, né? Você vai no posto de saúde, está falta de médico, o que ele pode fazer isso para a gente no futuro? Veja, pergunta sobre saúde. A estrutura de Curitiba é uma estrutura boa. Não é uma estrutura ideal, mas nós temos as regionais de saúde, nós temos as UPAs, nós temos os postos, temos os consultórios odontológicos e o que falta é gerenciamento. Nós temos um número de médicos que daria conta do serviço, mas ninguém fiscaliza se eles estão ou não no posto de saúde. Nós temos o Fundo Nacional e o Fundo do Estado que repassam dinheiro para Curitiba para que se compre remédio. Em alguns postos sobra remédio, em outros falta. Falta organização. Em vez de sair prometendo novos hospitais, em vez de sair prometendo um bando de promessas que não irão acontecer e mentir para você, o meu compromisso na saúde é pegar a estrutura que existe hoje e colocar para funcionar. Remédio no posto de saúde, condições de trabalho para os médicos, enfermeiros e profissionais, marcação de consulta antecipada nos postos, estruturamento e reforma dos 24 horas e das UPAs. Aí, quando a saúde estiver funcionando, vamos juntos, eu e você, debater o que deve ser ampliado, aonde ampliar e de que forma. Se fosse fazer uma primeira medida aí para tentar desafogar a lotação das unidades de saúde, das UPAs, o que você poderia fazer, Requião? Nós temos os médicos residentes. As UPAs têm algumas especialidades, em trauma, especialidades de outros cursos, de outros tipos de consulta, que hoje a prefeitura não utiliza os residentes. Eles trabalham em hospitais privados, eles são alunos de medicina, já são médicos, mas fazendo a sua residência, a sua especialidade, e nós dispensamos essa mão de obra barata e necessária. Eles não têm aonde fazer a sua residência e nós não temos médicos. Eles podem vir para o sistema público de saúde municipal e ajudar a desafogar, a eliminar as filas. Com relação às marcações de consulta, o que você poderia fazer para facilitar essa marcação? Porque muita gente reclama, inclusive manda e-mail para a gente aqui da tribuna, sobre esse assunto. A marcação de consulta tem que ser transparente. Ela tem que ser via aplicativo, via telefone, presencial, nas ruas de cidadania, tanto faz. Mas você tem que saber que horas é a sua consulta, se ela está aberta ou não, e marca. Aberto na internet, no computador, você pede para o funcionário te mostrar com total transparência, porque senão fica aquela história. Só é recebido no consultório aquele que tem uma indicação ou do chefe da regional ou de um vereador. A transparência total e a marcação das consultas nos postos é mais do que necessária, em especial nas especialidades. Você falou de aplicativo, de tecnologia. De que forma você pretende colocar a tecnologia no seu mandato? A tecnologia pode servir para que a população participe de uma forma mais democrática e direta, com softwares que procuram o consenso. Perguntamos aos moradores daquele bairro, daquela região, o que eles querem, o que eles mais precisam. Eles se inscrevem, eles opinam e o software monta o consenso. Então a equipe técnica escolhe qual é a melhor alternativa. Então, trabalhando com a democracia e com a capacidade técnica de uma prefeitura que tem um corpo de funcionários maravilhoso, a gente consegue melhorar e muito Curitiba. Vamos dar mais uma paradinha aqui, Requião, para mais uma pergunta dos nossos do Paraná. Agora sobre um outro assunto mais ligado à cultura. Meu nome é Juliano Barbosa, né, sou músico e moro aqui no bairro Vila das Torres. Eu queria saber ao novo candidato a prefeito o que eles vão fazer a questão
da música, projeto no bairro, né, para que possa tirar a nossa juventude das logas e mais festorias aí na área pública aí. Bom, ele pergunta o que a gente pode fazer pela cultura nos bairros. Nós temos 2 projetos excepcionais. Um deles chama-se Rua Sim. É a abertura das praças, das escolas, das regionais de cultura, dos terminais de ônibus para a cultura. Palcos, acesso. Você quer fazer um festival hoje, você não consegue utilizar a praça. É tanta burocracia que você desiste. Então nós vamos abrir a praça para o uso da cultura, para o uso da arte, incentivar que isso aconteça. E temos o projeto Fera, municipal, que é um projeto de incentivo à arte, cultura, ao teatro, à dança, dentro das escolas. Só que o Fera municipal tem uma diferença do estadual. Nós não vamos proibir ou fechar o Fera apenas para a escola, Lucas. Nós vamos abrir o Fera para toda a comunidade. Toda a comunidade daquela região poderá participar do Festival de Cultura nas escolas, participando de oficinas de teatro, de dança, de poesia. Então, a cultura será valorizada e será utilizada como forma de educação para tirar os jovens da rua. Ainda mantendo o ritmo da cultura, a Fundação Cultural de Curitiba, o que você pretende fazer com ela para que seja melhor ou mude? Bom, eu já lancei o desafio da gente municipalizar o Teatro Guaíra. E a Fundação Cultural de Curitiba precisa funcionar para atender a cultura de Curitiba. E a cultura de Curitiba não são apenas alguns poucos grupos que ganham sempre os editais, uma cultura erudita, a cultura de rua, a culinária é cultura, a arte nossa das ruas, dos grafiteiros, a dança, o hip hop, isso é cultura. Nós temos que incentivar a nossa cultura como município. O corte e costura é cultura, como eu disse, a culinária é. Então a Fundação Cultural precisa ter essa ideia mais abrangente do que é a cultura. E 1% da Fundação Cultural tem que ser investido em cultura. Nós investimos hoje 1%, mas entre isso está o pagamento de funcionários e a manutenção de prédios. Ora, isso não é investimento em cultura. Agora, continuando um pouco agora em cultura, mas falando de lazer, muitas pessoas reclamam das condições em que se encontram os nossos parques, praças em Curitiba. O que você pretende fazer para mudar isso? Veja, nos últimos 10 anos, o número de ocorrências policiais nos parques de Curitiba subiu 1.300%. É a falta da Guarda Municipal presente, é a falta da parceria com a Polícia Militar, mas é também o abandono do bem público. Os parques estão escuros, o mato está alto, as condições do asfalto estão ruins. Então esse abandono, esse descaso gera essa insegurança. Nós diminuímos a ocupação do parque e os marginais ocupam cada vez mais os nossos parques e praças. Precisamos limpar Curitiba, iluminar Curitiba, melhor investimento e a manutenção. É sempre melhor investir na manutenção porque ela sai mais barata do que tentar resolver um problema depois. Tratando ainda do meio ambiente, eu vejo que as suas propostas elas são bem ligadas a isso. Inclusive existe uma do IPTU verde, que seria basicamente dar desconto para quem plantasse árvore ou cuidasse do meio ambiente. Como que isso funcionaria de fato? Isso funciona com muito cuidado, porque senão a gente vai pegar pessoas muito ricas, com casas muito grandes, que plantam um bosque e deixam de pagar IPTU e apenas se beneficiam disso. Nós temos que incentivar o uso sustentável da energia. Incentivar, por exemplo, que os comércios, que os prédios utilizem energia solar, que eles façam jardins suspensos. Aí a gente vai criando incentivos para que a prefeitura e os comércios invistam nessa purificação do nosso ar, nessa energia renovável, numa Curitiba hoje, que ela seja sustentável daqui a 30, 50, 100 anos. E o meio ambiente passa, é lógico, pela questão do lixo. Curitiba paga para enterrar lixo. Enquanto muita gente ganha dinheiro com lixo, nós pagamos para os outros ganharem dinheiro em cima disso. Curitiba recicla apenas 6% do seu lixo. O contrato com a Cavo, com a Essence, prevê a separação e a reciclagem. Como é que eles não estão fazendo isso? Por que ninguém cobra deles isso? Por que o lixão está jogando chorume no Rio Barigui e ninguém faz nada com isso? O ecossistema de Curitiba é um só. Passa pelo IPTU verde, pelo incentivo, pela reciclagem e utilização do lixo como energia renovável e, é lógico, com a educação das nossas crianças e a manutenção dos nossos espaços verdes da cidade. Candidato, mudando um pouquinho de assunto, falando da região central, moradores de rua têm incomodado comerciantes, moradores da região central de modo geral. O que o senhor pretende fazer para resolver essa situação? Porque não deixa de ser um problema para a cidade, né? Na verdade, é um problema social. Nós estamos numa crise e ninguém escolhe morar na rua. É a última opção. É a mulher que foge de casa com a família porque apanha do marido. É o drogado. É a pessoa com alguma psicopatologia. É aquele pai de família
que perdeu tudo que ele tinha para o banco e hoje no desespero mora na rua. Ou o que a gente brinca, os desacorçoados, que vieram do interior para Curitiba para ganhar a vida e chegaram aqui e não tiveram êxito e hoje tem vergonha de voltar para casa. A triagem tem que ser bem feita. A Fundação de Ação Social, tem que fazer essa triagem de maneira correta. Tem que ter acompanhamento psicológico e de psicanálise, tanto do morador de rua quanto da família. E então, um trabalho conjunto com toda a sociedade civil organizada, das igrejas às fundações, para que a gente possa reinserir eles à sociedade. E temos que rever esse albergue. O albergue hoje recebe todo mundo no mesmo lugar. O drogado junto da mulher, junto do bêbado, junto do louco. Não tem como, eles se sentem mais seguros na rua que no albergue. Eles têm que sentir que eles são queridos, que eles pertencem àquele lugar. Aquela cama que eles vão dormir tem que ser dele, hoje, amanhã e depois. Não essa história de quem chega, dorme primeiro, 7 horas da manhã, acende a luz e expulsa para a rua. São pessoas, são seres humanos. Não são cachorros que a gente recolhe, dá de comer, dá banho, castra e solta na rua. A gente tem que tratá-los com humanidade e reinseri-los na sociedade, com muito trabalho e um acompanhamento contínuo, porque não adianta recolher à noite e soltar de manhã. Nós vamos aproveitar que nós estamos parados para a última pergunta dos nossos leitores. Vamos lá. Meu nome é Beatriz, eu sou estudante e eu queria saber os planos de educação do futuro prefeito. Veja, ela pergunta aqui de educação. A prefeitura cuida da primeira infância. A educação dos adolescentes já é um problema do estado do Paraná, que já foi a melhor do Brasil. Mas nas mãos do PSDB, nas mãos de um governador que manda surrar professor, caiu para 11º lugar no IDEB e vem caindo. Os professores são os mesmos, o que falta é carinho. Temos é que aumentar o número de vagas, de berçários, que foram zeradas na atual gestão, porque faltou planejamento e a lei obrigava o acesso universal de crianças acima de 4 anos nas escolas municipais. Temos que contratar novos professores, temos que trabalhar com estagiários de pedagogia, temos que ampliar a infraestrutura para criar as novas vagas. Porque criar vaga é fácil. Se assina um decreto, aumenta o número de vagas, joga as crianças dentro de uma sala e aquilo vira um depósito de criança. Os professores não são valorizados, os professores não têm a sua hora de atividade respeitada, os professores não têm condições de trabalho. Então temos que contratar mais gente, trazer estagiários de pedagogia e com responsabilidade, garantindo a qualidade do atendimento, aumentar as vagas de berçário e nas escolas municipais. Assim, trabalharemos com essa qualidade e teremos projetos como o FERA, trazendo arte e cultura para dentro das escolas. Temos que rever a merenda escolar, que há 5 anos não tem licitação em Curitiba, para uma merenda mais saudável, trabalhar a alimentação, a educação alimentar dessas crianças já desde o começo e garantir a você, mãe, que precisa de um horário estendido, algumas creches, alguns CMEs, que trabalhem com esse horário, para que você possa chegar em casa tranquila, sabendo que o seu filho, a sua filha estão bem cuidados. Candidato, agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre trânsito, o que você pretende fazer para tentar desafogar esse trânsito de Curitiba que está cada vez pior? Nós temos que investir no crescimento dos bairros. Curitiba está muito centralizada. Quando você precisa de um serviço público, quando você precisa de um atendimento ou de algo mais específico, você tem que vir ao centro de Curitiba. A construção do 3º anel, a mudança do zoneamento nos bairros, a garantia desses subcentros nos bairros garantirá à população que não precise vir ao centro. O engarrafamento é muito carro, pouca rua. Então, com a criação do subcentro, a gente desafoga o centro de Curitiba. E, é lógico, trabalha na revitalização aqui do centro, facilitando os alvarás, mudando a lei de ocupação de solo, fazendo com que Curitiba funcione como uma cidade só, uma cidade inteira. Hoje nós temos a Curitiba esquecida nos bairros e a Curitiba lotada no centro. Fica ruim para todo mundo. Então vamos trabalhar uma só Curitiba, num sistema sustentável para que possamos viver todos bem. O centro não terá segurança se os bairros não tiverem esperança. Impasse entre Uber e taxistas. Como que será feito no seu mandato? O meu mandato será feito da maneira correta, sem falsas promessas. Regularizar o Uber depende do governo federal. Então nós temos que facilitar o táxi, diminuir taxas, diminuir impostos, criar uma central única de radiotáxi pública, pois a Urbis está aí para atender o taxista, não para multar o taxista e trabalhar contra. Temos que criar a central única e criar um aplicativo tão bom quanto o Uber, mas melhor, porque será feito por curitibanos, com a ajuda e o empenho dos taxistas, para defendê-los e não para atrapalhar. Assim baixamos a tarifa, tornamos o táxi mais competitivo e garantimos a todos a chance de sustentar a sua família. Candidato, nós estamos quase chegando ao final da nossa caminhada. Tenho mais 2 perguntas para o senhor. Uma delas é a seguinte: o que fazer com os moradores que estão em áreas de invasão, por exemplo, na cidade industrial de Curitiba?
Se a área não for de proteção ambiental, se a área não for da União, nós temos que regularizar. O Estado tem que chegar e chegar com força. Temos que cobrar da Copel e da Sanepar água e luz. Temos que regularizar os lotes, estabelecer condições, trazer escolas, trazer postos de saúde. Essas pessoas estão lá há mais de 30 anos. Então não é um problema de agora. Nós temos que respeitar a história da cidade. Curitiba é feita de ocupações, não se engane. O centro foi invadido, a Mercês foi invadida, o Água Verde foi invadido, o Sítio Cercado, o Bairro Novo. Não adianta você achar que porque você mora hoje numa área regularizada, só tem vagabundo e ocupação. Lá tem gente que quer trabalhar, tem gente que quer sustentar a sua família, garantir ao seu filho uma vida melhor. Ele está lá por falta de opção. Então, nós precisamos regularizar essas áreas e trabalhar para que o governo federal e o governo do estado trabalhem em conjunto nisso, buscando solucionar e cuidando da habitação social, para que essas pessoas tenham um lugar para chamar de seu. É muito complicado você morar há 30 anos num terreno e a qualquer momento poder chegar alguém e dizer que vai derrubar a sua casa e que você será despejado. Com esse tipo de insegurança, fica difícil a pessoa erguer a cabeça e seguir em frente. Para a gente finalizar, essa última pergunta é bem pessoal. A gente vai terminar a caminhada que está quase chegando. O que o senhor imagina daqui a 4 anos, como uma Curitiba daqui a 4 anos, com o senhor no mandato? Eu imagino uma Curitiba onde funcione a saúde. Eu imagino uma Curitiba onde a Guarda Municipal tenha condições de trabalho e esteja presente nas ruas do comércio, nos terminais de ônibus nos horários de pico e nas saídas e entradas dos nossos colégios, afastando os traficantes das nossas crianças. Imagina uma Curitiba que tenha comprado e enfrentado a máfia do transporte coletivo, que sangra tanto você, trabalhador. Uma Curitiba que conceda alvarás aos empreendedores, aos nossos comerciantes, de forma mais rápida. Uma Curitiba com menos impostos e uma prefeitura mais presente, com maior decisão. Uma prefeitura que cuide de quem precisa de prefeito. Porque quem usa a saúde pública usa por falta de opção. Quem usa o transporte público usa por falta de opção. Não são pessoas brincando, são pessoas que precisam sustentar a sua família. E é para eles que a Prefeitura de Curitiba tem que funcionar. Uma prefeitura com Requião Filho, com o 15, é uma prefeitura do lado do povo, do lado certo. Nós agradecemos a presença do candidato Requião. A Tribuna do Paraná ajuda você a decidir o seu voto.